Olá, 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 galerinha do meu coração. Espero que todos estejam muito bem, todos estejam tranquilos, numa boa. E estamos aí no nosso segundo trimestre, né? Estamos no nosso conteúdo do segundo trimestre. Estamos estudando um pouco da história da perspectiva, um pouco da evolução da perspectiva na história. E a gente vai abordar alguns movimentos, galera, que exploraram a perspectiva. Não sei se vocês se lembram na aula passada, mas eu já falei um pouquinho para vocês sobre a Renascença, né? E agora a gente vai abordar outros movimentos artísticos que tiveram uma ligação profunda ali com a perspectiva, com o estudo da perspectiva. Beleza? Então eu espero que vocês estejam aí preparados, prestem atenção na diferença entre esses movimentos, eles são muito parecidos, tá? Se a gente só de olhar, a gente às vezes não consegue perceber claramente a diferença entre esses movimentos, mas eles têm diferenças. A gente vai focar um pouco nessas mudanças que vão acontecendo na história junto da descoberta da perspectiva. Sabemos nós agora que depois da Renascença, a escultura e a pintura se equivaleram e elas desenvolveram qualidades, e elas estiveram muito próximas, com qualidades muito parecidas, tá? Anteriormente na história, sabemos nós que a escultura sempre esteve na frente, sempre esteve muito à frente, beleza? Então a gente vai estudar hoje um movimento que começa no final do século XVI ali, bem no finalzinho do século XVI, começo do século XVII, e ele vai até o comecinho do século XVIII, na verdade no Brasil, ele chega até o século XIX, tá? Então a gente vai entender um pouquinho desses movimentos aí, como que eles acontecem, e esse movimento especificamente, porque como eu falei, ele chega até o Brasil. Aí é o primeiro movimento artístico que a gente estudou que chega até o Brasil, que a gente vai ter também dentro da arte brasileira. Beleza? Bom, meus amores, espero que estejam preparados, anotem tudo do que a gente falar, e qualquer dúvida, estamos aí, galera, estamos aí à disposição de vocês, certo? Boa aula, galera, e vamos lá! Como fosse um parque nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um bar, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. Bom, meus amores, é o seguinte, na nossa aula de hoje a gente vai, como eu expliquei pra vocês, a gente vai abordar um movimento que é o movimento barroco, tá? E entender um pouco desse período da história, o que acontece nessa história aí, durante a história da humanidade, para surgir esse movimento, beleza? Sabemos, logo de cara, vou situar vocês com uma coisa, sabemos que o Renascimento ele tá ligado ao período da reforma religiosa, tá? Dentre outras características, né? A busca pela ciência, todas aquelas coisas, mas dentro da concepção da igreja vai acontecer o que a gente chama de reforma religiosa. O que é reforma religiosa? Vão surgir outros grupos religiosos cristãos também, tá? Com novas ideias, novas teorias. A igreja vai começar a perder ali parte da sua estrutura de pessoas, de fiéis, tá? Por conta dessas novas filosofias religiosas que vão surgindo ali. Então é o seguinte, como eu expliquei para vocês, o Renascimento, aquela busca do Da Vinci, aquela coisa do fascínio pelo grego, tá? E romano, vai ser muito forte no período da Renascença. Eles vão descobrir a perspectiva com o Brunelleschi, né? Eles vão descobrir
possibilidades criativas e técnicas. E o Renascimento, galera, a parte técnica, ela é muito regrada, tem regras muito definidas sobre a pintura renascentista, sobre a arte renascentista e o predomínio dela. Então é fácil de reconhecer o Renascimento, porque o Renascimento ele resgata muita questão do grego e do romano, a pintura muitas vezes faz alusão à arquitetura, tá? Ela mostra imagens dentro da pintura, cenas arquitetônicas dentro da obra, tá? Ela tem aquela coisa da pele bem lisinha dos personagens, ela também tem o efeito de claro e escuro, bem um degradê, então a imagem vai mudando, né? Não é uma ruptura entre o claro e o escuro, mas um degradê, uma passagem, né? Uma leve passagem do claro para o escuro. E o Barroco, galera, ele é uma resposta a tudo isso. Na verdade, ele seria talvez uma evolução da Renascença, tá? Só que ele não vai seguir as regras da Renascença. Na verdade, o Barroco ele tem menos regras definidas do que a Renascença, tá? Então ele se libertou muito mais dessa questão das regras e buscou caminhos além das regras, tá? A palavra barroco, pra gente começar pela palavra, a palavra barroco, galera, originalmente significava pérola irregular ou imperfeita. E ele já define um pouco dessa arte. Para a visão da época, o que os barrocos estavam fazendo, o que os artistas barrocos faziam, era como é que eu diria? Uma profanação da arte renascentista. E por que isso, galera? Porque eles vão usar técnicas que vai criar uma estrutura muito mais dramática, muito mais tensa, muito mais intensa também, tá? E isso, para as pessoas da época, vai incomodar um pouco de início, tá? Uma coisa que a gente tem que entender, tanto a Renascença quanto o Barroco estão ligados a um lugar do mundo que é a Itália. Eles surgem na Itália. E estão ligados também a uma outra, uma outra instituição do mundo que é a igreja, tá? Ambos estão ligados à igreja. O Renascimento, ele não se separou da igreja. Não sei se vocês se lembram da aula da Renascença, mas muitos dos artistas, eles trabalhavam literalmente para a igreja, embora eles já tivessem os mecenas, que eram as figuras, né, as pessoas mais ricas das cidades que contratavam esses artistas para pintar para elas também, tá? A diferença para a Idade Média era o quê? Na Idade Média só se trabalhava praticamente para a igreja ou para o rei. Agora você também tem as famílias mais ricas e tal, aquela coisa toda. E o Barroco, galera? O Barroco nessa história ele vai surgir um pouquinho para vocês entenderem, ó. O Barroco é um estilo artístico que floresceu na Itália, tá? Do final do século XVI, como eu falei para vocês, e foi até meados do século XVIII. No Brasil ele chegou até o século XIX, tá? Inicialmente, como a gente falou, na Itália, foi sendo difundido principalmente para os países católicos no começo e depois também para países com outras doutrinas, principalmente os protestantes, que já tinha nessa época do Barroco países ligados à questão protestante, por exemplo, a Holanda, a Alemanha, né? Já eram países que tinham já ainda a estrutura católica, mas já tinham uma força muito grande das religiões protestantes, beleza? E ele vai, nas regiões protestantes, ele vai se modificar um pouco, vai ter algumas modificações dentro desse estilo de arte, e os temas sagrados, por exemplo, que os países católicos vão usar muito, vai dar espaço para temas sobre ciência, sobre os estudiosos, sobre as universidades, aquela coisa do tipo, tá? Então isso vai mudar um pouquinho. Bom, o Barroco é considerado um estilo correspondente ao absolutismo, tá? E à Contra-Reforma, e ele distingue-se pelo esplendor exuberante, ou seja, a obra de arte barroca, galera, ela busca esplendor, ela busca uma beleza de êxtase, uma beleza intensa, uma beleza dramática, tá? Essa é a intenção da obra de arte barroca. E para isso ela vai ter algumas características, que é o quê? A cena. Eu não sei se vocês se lembram da Renascença, mas ela tinha uma composição muito triangular. As obras da Renascença, elas tinham uma organização muito geométrica delas. O Barroco, galera, ele vai quebrar essa organização geométrica. Então, assim, se na obra renascentista estava tudo organizadinho ali, dentro de um espaço triangular que dava o quê? Uma bela base, uma base muito grande para a composição da obra, no Barroco, galera, isso vai deixar de lado e eles vão usar, na verdade, uma linha diagonal. Muitas vezes da obra, a luz, a projeção, a cena, o movimento, ele é criado por linhas diagonais. E isso, para a época, galera, já era uma coisa agressiva, porque tirava a ordem, a organização de ordem ali da obra, que era uma característica do Renascimento, tá? E aí eles vão propor obras, como eu disse para vocês, com novas características. E uma coisa, que já pode guardar na cabeça para sempre: a relação entre o claro e o escuro, que o Da Vinci chamava de chiaroscuro, certo? Essa relação vai se transformar no Barroco. Por quê? Não vai ser um degradê entre o claro e o escuro. Vai ser uma luta
uma luta direta entre o claro e o escuro. Então você vê que nas pinturas barrocas, a presença do preto e de repente iluminado uma parte da obra por uma luz que ela corta uma cena, lembra até luz de teatro, galera, que ela corta uma cena e ela ilumina pontos específicos da obra para dar a dramaticidade, para valorizar aquela cena que está sendo contada, tá? Isso já é uma regra que já é um desrespeito à regra renascentista, tá? Mas aumenta o quê? O drama, o fervor, tá? A intensidade da obra. E a intenção dos barrocos era mais ou menos essa, galera. Eles pensavam que a arte ela não tem que ser tão leve também quanto era da Renascença. Por quê? Porque a vida humana, vamos pensar que eles já viram os estudiosos da Renascença, eles já estão vindo depois de vários estudos filosóficos, científicos, e eles começam a pensar, galera, que a vida humana ela é dramática e a gente vive uma batalha entre a luz e a sombra, tá? Com elementos muito definidos, não é uma coisa tipo assim, tá da luz aqui, de repente já tá sombra num leve degradê. Não, é uma batalha. Então é claro a diferença entre os pontos escuros e os pontos iluminados, galera. E isso era a intenção desses artistas, tá? Enquanto no Renascimento o tratamento das temáticas enfatiza qualidades de moderação, economia formal, certa austeridade, equilíbrio, harmonia, o tratamento barroco de temas, galera, idênticos, mostrava maior dinamismo, contrastes, tá? Muito mais fortes, maior dramaticidade, exuberância, realismo, uma tendência ao decorativo, além de se manifestar uma tensão entre o gosto pela materialidade e opulência e as demandas de uma vida espiritual. Então ele mostrava esse conflito entre a vida, não sei se vocês se lembram disso, mas uma das características da Renascença é o hedonismo, que é o quê? Quando você começa a buscar os prazeres da vida da terra. E o barroco ele vai mostrar esse conflito entre a vida terrena e a vida espiritual, tá? Então muitas vezes a obra barroca ela vai ter essa dramaticidade, essa cena. A gente pode pensar, galera, logo de cara, numa pintura do Caravaggio, por exemplo. O Caravaggio ele tem uma pintura que ele fala sobre o São Tomé, e nessa pintura, galera, se vocês observarem a cena, até a expressão, na verdade assim, Jesus está sereno na situação, porque é o momento em que Jesus vai mostrar que ressuscitou para Tomé, tá? E Jesus está sereno na situação. E Tomé, galera, tá tipo assim, você vê a testa dele franzida, tá? Ele impressionado, e ele tocando ali. E isso, galera, não aconteceria na Renascença. De Tomé tocar a marca, o machucado de Jesus. Na verdade, na Renascença, galera, era tudo muito mais sublime, assim, de leve, de moderado, como eu falei. No Barroco, o drama é tão grande que Tomé toca o machucado de Jesus, tá? E a cena, a iluminação da cena é muito dramática. E isso é uma característica do Barroco, isso é uma característica dos pintores barrocos e da arte barroca. Beleza? Segundo Gombrich, que é um grande historiador da arte, o Renascimento mostra, o Barroco demonstra, tá? Isso é uma frase que está no livro do Gombrich mesmo. Tá? E o que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que o Barroco ele é mais simbólico, ele é mais subjetivo, e eles se permitem essa subjetividade. Só que ao mesmo tempo ele é mais opulente, ele é mais... Galera, as igrejas barrocas, até as brasileiras, se vocês observarem, o altar, galera, são um dos altares talvez mais incríveis que a gente tem na história da humanidade, principalmente se a gente pensar na parte cristã da história. Pelo seguinte, galera, ele é muito decorado, ele é muito caprichado, ele é muito cheio de informações. E aí quando você está diante de uma igreja dessa, você fica impressionado com toda aquela arte que está dentro dela, certo? Com todas essas esculturas, com todos esses relevos. E isso era parte da intenção do Barroco, porque o Barroco é uma reconstrução da igreja, quando ela busca novos caminhos, tá? Pra quê? Para reconquistar esses fiéis, para reconquistar o povo que ela tem perdido depois da reforma religiosa. Então ele vai estar ligado a essas questões e ele vai valorizar, como eu falei. O Barroco nos países católicos, galera, ele vai estar muito ligado ao tema da igreja católica, muito ligado ao cristianismo. Nos países protestantes ele vai ter outras temáticas, ele vai ter outras tendências. Beleza? Muito se estuda, galera, e muitos estudiosos dizem que o Barroco ele surgiu, na verdade, no que a gente chamava de Alta Renascença. Mas a data específica do Barroco é muito difícil de definir. Por quê? Porque ela foi uma passagem, assim, não foi tão linear, tá? A mudança não foi tão clara. Claro que a diferença entre os dois hoje é muito fácil de notar, mas a mudança na época não ficou tão clara. E o seguinte, meus amores, alguns artistas renascentistas são considerados até meio que pré-barrocos por algumas obras, não o artista, mas algumas obras que eles produziram são consideradas quase barrocas, tá? Uma que a gente pode pensar é a do Rafael, que chama Incêndio no Burgo, tá? Ou outros artistas, o período do maneirismo, né, que é um período
pós-renascentista e pré-barroco já determina algumas características que a gente vai ver no barroco. E a gente pode pensar num renascentista que é quase barroco, o pintor é o Greco, galera, que ele vai trazer também já essas características dramáticas. Vocês vão ver que o El Greco ele estica às vezes o corpo de Cristo por conta do drama que ele quer na cena. Ele não está mais preocupado só com a composição perfeita da imagem e harmônica da imagem, mas ele está preocupado com como ele está dizendo aquilo. Por isso que a gente vê o Gombrich falar o quê? Que o Renascimento mostra e o Barroco demonstra, porque o Barroco ele se preocupa como é o discurso, como está sendo construída aquela narrativa, tá bom? Bom, os principais artistas que a gente pode pensar nesse período, tá? Se a gente pensar nos principais artistas, a gente pode pensar no Caravaggio, tá? E o Caravaggio talvez seja o principal artista desse período, porque ele vai representar muito bem esse estilo, tá? A gente pode pensar no Diego Velázquez, na Espanha, tá? No Rubens, que é um belga, no Rembrandt, tá? Que é um holandês. E para a gente pensar nas características dessa arte barroca, se a gente quiser refletir um pouco das características dessa arte, vamos pensar aqui, ó. Primeira, o emocional sobre o racional, ou seja, já não é mais o domínio da razão sobre a emoção, mas o oposto. É muito mais importante a emoção que eu crio, tá? A experiência emocional, tá? Seu propósito é impressionar os sentidos, tá? Do observador, baseando-se no princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida, através dos sentidos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio. Ou seja, os barrocos pensam o seguinte: ter fé não é só uma coisa de pensar, a lógica é pensar que Deus existe por isso. Não, a fé é porque a gente sente, ela é uma coisa emocional, e os barrocos tentam colocar isso na obra de arte. Beleza? Ela busca efeitos decorativos e visuais através de curvas, contracurvas, colunas, retorcidas. E galera, isso vai ser muito forte principalmente na escultura. Você vê que a escultura barroca, o escultor ele trabalha para decorar mesmo o lugar. Ela vai se tornando parte de um lugar. E a arquitetura é um tipo de arte que ela sempre agarra a outras artes, né? Por quê? Porque ela faz artes servirem a ela. Os arquitetos fazem projetos e os escultores eles criavam esculturas para servirem aquele projeto arquitetônico, tá? Para servirem a construção daquele altar. E não vamos esquecer que nos países católicos o barroco vai estar muito ligado à igreja, certo? O entrelaçado entre a arquitetura e a escultura, que a gente acabou de falar, violentos contrastes entre luz e sombra, a pintura com efeitos ilusionistas, dando-nos às vezes a impressão de ver o céu, tal aparência de profundidade conseguida, ou seja, a profundidade, os efeitos de profundidade eram tão bem feitos que a gente olhando, o Michelangelo já fazia isso, e o Michelangelo também é considerado tipo um quase barroco, tá? Por alguns historiadores. Isso não é uma máxima, mas alguns historiadores pensam o Michelangelo como quase um barroco, beleza? Mas por quê? Porque o Michelangelo, quando a gente vê a Capela Sistina, por exemplo, ele já cria efeitos de profundidade e tudo mais. E o Michelangelo, se vocês observarem na obra da Capela Sistina, você vê que ele tenta trabalhar muito a questão da emoção, tá? Mas o Michelangelo é um artista renascentista ligado à razão. E ele vai ter a predominância da razão, embora em busca a uma relação com a emoção. Bom, na pintura as características vão ser as seguintes. A composição ela é assimétrica e normalmente em diagonal, o que se revela num estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Acentua o contraste entre o claro e o escuro, então elas são opostos, tá? Era um recurso que visava intensificar a sensação de profundidade e trabalhar a filosofia ideologicamente a questão da luta entre a terra e o céu, da luta entre o bem e o mal, entre o claro e o escuro. Ela é realista, abrangendo todas as camadas sociais. Os pintores barrocos pintaram vários povos de origens diferentes, tá? Escolha de cenas do seu momento de maior intensidade dramática. Normalmente as cenas, galera, são dramáticas. Você pensa uma história e a parte mais dramática da história é que os barrocos resolviam pintar, de toda a composição da história que vocês ouviram. Então, assim, eles buscavam pinturas dramáticas, tá? Vamos pensar em alguns artistas da pintura aí rapidinho. Como a gente falou, o principal deles é o Caravaggio. E o Caravaggio foi um pintor italiano que viveu do ano de 1571 a 1610. Tá? E ele foi talvez um dos pintores barrocos o mais polêmico. O Caravaggio ele tinha uma vida polêmica, ele tinha um estilo de viver, ele chegou a ser preso, ele aprontava, ele brigava, e o Caravaggio ele teve uma vida cheia de conflitos. Se vocês pegarem para estudar só sobre o Caravaggio, ele já é um artista que,
sozinho ele rende um livro, galera, porque ele teve uma vida realmente muito polêmica. Mas ele tinha uma inspiração muito ligada à questão da igreja e ele foi um pintor muito famoso. Tipo, todo lugar que ele ia, todo o reino da Itália que ele visitava, galera, todo mundo conhecia ele era muito famoso. Tanto que quando ele foi perseguido, que ele chegou a ser preso, ele teve dificuldade de fugir, porque ele era realmente muito famoso e muito aceito, galera. E tipo assim, ele ao mesmo tempo que ele não era aceito pelos modos, a pintura dele fazia ele ser, tipo assim, admirado demais. E a gente pode citar algumas pinturas aqui para vocês observarem. Tá? A gente pode citar algumas obras para a gente ter noção. E a gente tem a Deposição de Cristo, que foi uma pintura feita em 1602, tá? Que fica hoje na Pinacoteca do Vaticano. E a gente pode ver nessa obra claramente, galera, a relação entre o claro e o escuro, o efeito dela sendo uma diagonal, tá? A composição ela segue uma diagonal, a luz cria essa diagonal, tá? E o drama da cena. A cena é dramática, galera. A cena barroca, ela nunca é uma cena sem drama, tá? Uma outra obra que a gente pode pensar do Caravaggio, A Cabeça da Medusa, pintada em 1597, com fortes influências ainda na Renascença, tá? Do período renascentista que trabalha esses temas gregos. Os barrocos não vão abandonar isso, tá? Mas olha o drama da expressão da Medusa, olha a face dela como se mostra, galera. E isso faz do Caravaggio, isso faz do barroco uma arte dramática. A gente tem Judite e... Nós temos também Judite e Holofernes, uma pintura de 1598, tá? Fica hoje no Palácio Barberini, tá? Em Roma, e ela é uma pintura, o drama, e não só o drama, a linha diagonal, ela aparece claramente nas obras do Caravaggio, tá? E nessa obra também. Bom, meus amores, vamos seguir aí, vamos falar de outros artistas, pra gente não ficar preso em um só. Falamos aí um pouquinho do Caravaggio, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Velázquez, que é um espanhol e vai ter um barroco ali muito ligado, já menos à igreja e mais à corte. Ele vai pintar muitas cenas da corte, muito da família real, tá? Muito da família real. E uma obra muito famosa do Velázquez, galera, é As Meninas, que é uma obra que vocês podem ter visto em algum momento da vida de vocês, onde o artista se coloca na obra. Não sei se vocês conseguem perceber aí, mas o Velázquez, ele tá na obra, galera, e ele tá ali numa posição em que ele olha pra gente, que é o espectador da obra. E ele cria com isso uma sensação de que nós que estamos olhando aquela obra fazemos parte da cena composta, a gente faz parte daquela composição. É mexer com a estrutura do espectador, mexer com os sentimentos, mexer com a sensibilidade dele. E uma coisa que começa a perceber nessa época, galera, a arte é subjetiva, então eu tenho que usar recursos, tá, para mexer com a parte subjetiva das pessoas. A arte, ela não é direta, ela não é um discurso direto, ela é sempre um discurso subjetivo, cada um sente de um jeito um pouco diferente. Então essas diferenças o barroco vai explorar com muito mais facilidade, certo? Depois do Velázquez a gente tem o Rubens, tá, que é um belga, e ele vai fazer aí trabalhos que estão próximos já do rococó, até quando ele pensa na realeza, nos nobres. Na influência grega, né, aquela é mais clarinha um pouco a pintura do Rubens, ela é um pouco menos dramática, não todas, mas muitas delas, tá? E se a gente for pensar algumas obras interessantes do Rubens, galera, a gente pode pensar, por exemplo, a chegada de Maria de Médicis a Marsella, que é uma cena que ele tenta retratar a chegada de um Médici, né, para Marsella, para a França, quando ela foi visitar a França, tá? E era, como eu falei para vocês, a família Médici é uma das famílias mais importantes da história desse período, tá? Porque eles financiaram muitos artistas, eles foram mecenas de muitos artistas, tá? E vão ter muitas pinturas de vários artistas sobre essa família. Uma outra que a gente pode pensar dele é o Rápido das Filhas de Leucipo, galera, que é uma pintura que mostra uma cena de duas mulheres sendo roubadas. Você não vê tão claro mais esse contraste entre o claro e o escuro que o Caravaggio colocava, né? Você vê que ela tá mais degradê um pouquinho, mas a cena é dramática, a posição delas é em diagonal. Na verdade, se vocês prestarem atenção em todas as pessoas dessa obra, todas eles estão mais ou menos numa diagonal, os cavalos estão numa diagonal, tá? Então ele cria uma obra e a linha diagonal, galera, nessa obra e nas outras, vão dar pra gente o quê? Uma sensação maior de movimento. Tá? Se a gente comparar a Mona Lisa, que ela é triangular, com essa obra, a gente vai observar o quê? Essa obra tem uma sensação muito maior de movimento, beleza? E por último aí dos pintores que a gente vai falar do Rembrandt, que é um holandês, e Rembrandt talvez seja desses pintores aí, junto do Caravaggio, um dos mais incríveis, porque o Rembrandt ele vai criar obras assim com muita qualidade e assim, galera, o olhar das pinturas do Rembrandt, se vocês prestarem atenção, o rosto, a composição, as expressões do Rembrandt, tá? E a obra do Rembrandt que a gente pode pensar, e é muito famosa, e mostra um pouco dessa diferença do barroco para o Renascimento,
é a lição de anatomia do Dr. Tulpe, galera, que é uma obra pintada em 1632. E nessa obra, galera, ele mostra um estudo de medicina. E por que ela é tão diferente do Renascimento? Porque, galera, isso que está mostrando nessa pintura jamais seria aceita na Renascença. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Da Vinci, para ele estudar cadáveres, ele tinha que... Era tudo uma coisa meio escondida, ele não podia fazer isso, a igreja não permitia isso na época. Só que na época do Barroco, a Renascença já fez todas as revoluções que ela precisava. E no período Barroco, os médicos já estudavam em cadáveres. E o Rembrandt mostra isso nessa cena. E você vê ali, galera, a cara dos estudantes. Eu queria ser um professor que meus alunos na aula de arte estivessem tão curiosos, igual os alunos estão nessa aula do Dr. Tulpe, galera. Porque quando você olha, você vê a cara de impressionado dos alunos. Os alunos estão ali todos interessadíssimos na obra. Bom, outras obras importantes do Rembrandt são os autorretratos. Ele é um artista que vai se autorretratar muitas vezes, e o autorretrato é uma característica que começa na Renascença, porque os artistas começam a se ver muito inteligentes, muito valiosos, e eles acham que eles têm direito de se autorretratar. Beleza? Bom, galera, agora para finalizar, vamos pensar um pouquinho na pintura, na escultura e arquitetura, porque elas estão muito próximas, tá? A escultura muitas vezes servia à arquitetura, ela era vista como uma arte de decoração, tá? Então muitas vezes ela serviu a arquitetura, e a gente vai pensar nos dois agora. A arquitetura barroca, galera, é uma arquitetura muito rebuscada, muito cheia de informações, como eu falei para vocês. E a escultura serve a essa arquitetura. Só que a escultura barroca, galera, ao contrário da renascentista, ela vai ter a mesma característica da pintura, que é o quê? O drama, galera. A escultura barroca, ela é muito dramática. E pra gente pensar nesses tipos de escultura, o melhor escultor para pensar, galera, na verdade, esse escultor, na minha opinião, ele é o melhor escultor de todos os tempos, tá? Mas ele é, provavelmente, um dos melhores, né? O êxtase de Santa Teresa, né? Onde ele coloca aquela mulher toda no momento em que ela foi atingida por uma flecha celestial. Você vê que é um anjo que vai atingir uma flecha nela, certo? E, galera, o tecido daquela obra, se você comparar essa qualidade do tecido, como ele tá todo daquele jeito, com a Renascença, na Renascença não existe. Muitas vezes a Renascença parte do corpo estava exposto porque eles queriam mostrar o ser humano, eles eram antropocêntricos. O Barroco não deixou de ser, mas eles não precisam mais ficar mostrando o ser humano desse jeito. Então eles vão trabalhar a textura dos tecidos, galera. A gente tem a obra O Rapto da Sabrina, que também vai trazer ali uma cena que ela acontece, aliás, você vê um meio de movimento de uma cena. Lembra um pouco, galera, o período grego helenístico, que é aquele do Laoconte, que é aquele homem sendo atacado pelas serpentes. A sensação de movimento na escultura barroca, galera, ela é muito grande. E no Brasil, a gente pode pensar um artista, um escultor barroco, que esse vai ser sensacional, que vai ser o Antônio Francisco Lisboa, que é o Aleijadinho, galera. E o Aleijadinho, ele é tipo assim, ele é um grande símbolo desse período e ele é um grande símbolo da arte brasileira. No Brasil, o barroco vai se manifestar também, principalmente nas igrejas e principalmente nas cidades, principalmente nos estados da Bahia e Minas Gerais. E o ouro de Minas Gerais, galera, o barroco adora ouro. O barroco ama ouro. Eles amam fazer esculturas folhadas a ouro, altares todos folhados a ouro. Eles amavam isso, galera. Isso era uma tendência da época, o resplendor da igreja, o resplendor de Deus. É isso que eles queriam mostrar. E, galera, por ser Minas Gerais o berço do ouro brasileiro, eles estão extraindo as cidades históricas de Minas. Tem igrejas barrocas e, galera, algumas delas ainda folhadas a ouro ainda estão com as estruturas folhadas a ouro. E também em Salvador, porque Salvador na época era a capital do Brasil. O Brasil não era um país, era uma colônia portuguesa. A gente chama esse estilo de arquitetura da época de arquitetura colonial. Por fora, galera, as igrejas não eram tão chamativas. Elas são bonitas, são lindas de olhar. Mas a beleza dessas igrejas estavam na parte interna. Ou seja, para nós estarmos em contato com esse resplendor divino, a gente tinha que adentrar as igrejas, não era só por fora, tá? A igreja estava bela por dentro. E isso é uma tentativa de atrair as pessoas de volta às igrejas, tá? A própria ritualística das igrejas vai ter algumas transformações no período barroco. Bom, meus amores, o barroco ele vai definir essas características. Além do Aleijadinho, a gente vai ter no Brasil um grande pintor que é o Mestre Ataíde, um grande pintor barroco, galera. Ele vai ter igrejas em Salvador, muitas igrejas belíssimas. Ele tinha aquela pintura de teto que a gente vê na Capela Sistina. No barroco ela se torna muito comum nas igrejas, a ideia da pintura de teto, e dá essa sensação de profundidade para o céu, né? Como que se o céu tivesse ali. Essa profundidade, galera, não existe só por conta da perspectiva, que eles estão pintando o céu, mas principalmente por os efeitos de luz e sombra que eles vão explorar muito. Beleza? E esse barroco, galera, ele vai existir no Brasil até o século XIX, tá? No Brasil.
No mundo, ele vai até o século XVIII, tá? E a gente vai entender os movimentos que vêm depois, a gente vai depois explorar esses movimentos que vêm na sequência. O que é importante para vocês? Lembrarem que o barroco, ele é dramático, ele tem um conflito entre o claro e o escuro, muitas vezes a composição ela é numa diagonal, até mesmo na escultura, tá? O tecido aparece muito amassado, assim, ó, para dar uma sensação de drama, tá? Uma sensação de agressividade. E ao mesmo tempo ela é sublime, ela é leve. Ao mesmo tempo que ela é agressiva, ela é ligada às questões espirituais, então ela carrega uma certa leveza, certo? Bom, meus amores, a ideia é essa. A perspectiva nesse período, ela vai ser aprofundada pelos efeitos de luz e sombra pelas linhas diagonais. E qualquer dúvida, como eu disse pra vocês, a gente vai conversando, a gente vai sanando. Artistas bons para lembrar dessa aula aí, galera. Rembrandt, Velázquez, Caravaggio, o escultor Bernini, no Brasil, o Aleijadinho, o mestre Ataíde. E essas referências, galera, podem nos ajudar muito a compreender esse estilo de arte. Se vocês repararem, colocarem uma pintura renascentista e uma barroca uma ao lado da outra, vocês conseguem ver claramente a diferença entre os estilos de pintura. Embora as duas estejam representando às vezes a mesma cena. É muito diferente e vocês conseguem perceber, certo? Bom, vou ficar por aqui, se não falo muito, vocês ficam com a cabeça muito cheia, então vão ter uma atividade para fazer e aí a gente vai desenvolvendo aí as associações. Dessa vez a atividade é teórica, vocês não têm uma atividade teórica para responder, a gente já teve algumas práticas, dessa vez vai ser teórica e a gente vai equilibrando aí. Beleza, meus amores? Um abração para todos vocês, tá? Um bom resto de dia, certo? Ó, beijão, meus amores, tchau, tchau e até a próxima.